Então, abra aí, se você está com a sua Bíblia, Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13, último capítulo do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Quando você achar o último capítulo de São Lucas, você pode, se possível, se colocar de pé. Já vou orar, para depois a gente ler, e você, após a leitura, pode se sentar. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor possa estar nos perdoando dos pecados novamente nesta noite, ó Deus e Pai, em nome de Jesus. Pai, agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, hoje é culto de Santa Ceia, palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu senti no coração, foi de estar pregando aqui, Lucas capítulo 24. Eu já queria pregar essa mensagem há algum tempo, e veio ao meu coração. Então, que o Senhor possa estar usando-me conforme a Tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Amém, igreja, pode ser sentada. Interessante aqui, irmãos, desse trecho, é que esses dois discípulos, né, a caminho de Emaús, como fala aqui esse trecho, eles iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram, não é? E aí, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É interessante isso, imagina essa cena, né? E os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Naquele momento ali, eles não reconheceriam Jesus de maneira nenhuma. Não é porque eles não quiseram, porque não era para aquele momento, né? Aí Jesus perguntou para eles: que é isso que vos preocupa, né? E de que ides tratando à medida que caminhais? E aí eles pararam entristecidos, né? É lógico que Jesus sabia de tudo, né? Mas Jesus não ia chegar, não era ele chegar de cara falando: eu sou o Messias, ressuscitei, não. A coisa tinha, né, desenvolvido a forma de como foi desenvolvida ali, né? Então, eles ficaram tristes naquele momento, porque eles estavam ainda tomados por aquela comoção da cruz, né? Por tudo que havia acontecido. Eles estavam com aquela história, aquela imagem da cruz ainda bem clara na mente, né? Poucos dias se passaram, né? Ele foi crucificado na sexta e passou o sábado e ele ressuscitou no domingo. Então aqui era o quê? Era domingo, né? Então eles estavam assim apreensivos e tomados por aquela tristeza, e por um momento eles esqueceram, né? Se esqueceram até do que Jesus havia falado. Ele ressuscitaria, né? No terceiro dia. Porque assim, às vezes a tristeza, quando o fato é muito grave, toma conta do coração da gente. A gente fica meio que, né, assim, sem entender. A gente fica com a capacidade de lembrança bem pouca, não é? E aí Jesus perguntou para eles, eles pararam entristecidos. E Cleopas, que era um deles, né, o outro a gente não sabe o nome, um era Cleopas, disse para ele: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Aí Jesus perguntou: quais? É lógico, ele sabia, né, meus irmãos? Aí eles explicaram para ele o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo mundo. Palavra, né? Jesus era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens. Porque o que Jesus falava era verdade. E as obras que Jesus fazia, não é? Eram obras que se realizavam, eram realizadas por ele. Nada que ele falava ficava vazio, assim como nada que ele fazia ficava sem ser realizado. Jesus era poderoso, não é? Nós, com certeza, tem pessoa que fala assim: rapaz, você não serve a Jesus? A Bíblia não fala que Jesus cura? Por que você orou por fulano e não foi curado? Tem gente que é muito imediatista, né? Vai na lata mesmo. Aí a gente tem que responder assim: meu irmão, não sou Jesus, não, eu sirvo a ele. Certo? Ué. Porque a gente, com certeza, a gente crê no poder, milagre, cura, tudo que a Bíblia fala, a gente crê. Por isso que a gente está aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque nós cremos.
Agora, nós bem sabemos o que é que nós temos aprendido aqui na palavra, na igreja. E nem tudo que a gente fizer vai dar certo como Jesus. Mas Jesus não era homem, pastor, mas também era Deus. Nós somos apenas homens. Essa é a questão, né? Jesus, ele era homem e Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Ele era o próprio Deus, de forma humana, né? Então não tem como fazer uma comparação assim. É até uma covardia, né? A gente perde carroçada. Não tem nem como, né? Agora é lógico, a gente crê, a gente ora crendo, a gente sabe que o poder de Deus se manifesta. Os que aqui estão, eu creio que quase todos, se não todos, né? Já viram os sinais se manifestarem, já viram o poder de Deus. Quem é que nunca viu aí o poder de Deus se manifestar? Ninguém vai levantar a mão. Pelo menos uma vez, duas ou três você viu. Todos já viram. Então sabem que a palavra é verdade. Não apenas porque nós temos pregado ela, mas porque os nossos olhos viram a glória de Deus se manifestar. Não é? É por isso que nós cremos que os sinais seguem os que creem. Exatamente. Todos que têm essa fé, os sinais acompanham eles, Jesus disse. Não é? Então eles disseram isso para Jesus. Aí no versículo, acompanhe comigo se você puder, de número 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram. Quem entregou Jesus para ser morto? Os chefes. Exatamente, os religiosos, né? Está aqui, nós já sabemos disso. Os principais sacerdotes e as autoridades de Jerusalém. Não é? Como tudo aconteceu, né? Para ser condenado à morte e ou crucificado. Versículo 21, vamos trabalhar aqui um pouco. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Vamos trabalhar aqui um pouco. Nós esperávamos que fosse ele. Eles esperavam que Jesus fosse aquele que libertaria o povo de Israel do jugo de Roma e estabeleceria o reino. Eles esperavam isso. Por isso que eu falei, eu quero trabalhar aqui um pouco. A declaração aqui do versículo 21, qual que é o problema dessa declaração? Eles esperavam uma coisa que não era para aquele momento ali, no que diz respeito à libertação de Roma e o estabelecimento do reino como eles esperavam. Jesus reinaria naquele momento. E eles esqueceram, vamos dizer assim, das profecias. Eles se concentraram nas profecias do estabelecimento do reino que eles acharam que seria para aquele momento, né? E eles se esqueceram das profecias sobre o Cristo sofredor, que a primeira vinda de Cristo seria uma vinda de sofrimento e não para o estabelecimento do reino. Esse foi o problema. E o que tem a ver isso com a gente? Às vezes a pessoa quer uma coisa que não é para o momento atual da igreja. Como os discípulos aqui. Eles estavam crendo que tudo aconteceria imediatamente. Já é o terceiro dia. Vou colocar com as minhas palavras agora, né? E nada aconteceu. Mas Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia. Então, quer dizer, eles estavam tomados por aquele sofrimento
e pensando assim, a promessa do estabelecimento do reino falhou, naufragou. Porque o ser humano gosta das coisas para ontem. Então o problema, irmãos, que nós precisamos de entender, de acordo com esse trecho aqui, é que nós não podemos esquecer das profecias como elas realmente são, da forma de como elas realmente são, certo? Por exemplo, o que nós esperamos da igreja para o momento atual? Nós estamos ainda no período em que a igreja, ela de lá para cá tem sido perseguida. Como Cristo sofreu e profetizou que nós seríamos perseguidos, etc. Nós estamos ainda no tempo da perseguição, da aflição. É lógico que nós estamos mais perto do estabelecimento do reino do que eles, obviamente, o cumprimento de tudo. Mas ainda as coisas não se concluíram, elas estão a caminho. Então nós temos que esperar o que do Senhor para o momento atual da igreja? Nós temos que estar ainda na labuta, na vigilância, na oração, porque nós estamos ainda no tempo da perseguição, da tribulação, dos sofrimentos da igreja. Por que tem pessoa que se afadiga, né? Às vezes com Deus e até se desvia, porque às vezes espera uma coisa que não é para agora, ou interpreta a coisa de uma forma contrária, exatamente, ou equivocada, o irmão disse ali, e aí não acontece, a pessoa afasta, se entristece, porque pensa assim, poxa, não aconteceu, e ainda fala assim às vezes, por que não aconteceu? Será o que, meu pai, que aconteceu? Não é? Porque na sequência a gente vai ver que Jesus repreendeu eles. Então houve aqui um erro de compreensão. Então isso significa que, essa mensagem para nós significa que nós temos que compreender a palavra da melhor maneira possível. Porque à medida em que nós compreendemos a palavra como ela é, nós vamos viver de acordo com a palavra. E no que diz respeito a isso, nós vamos ter menos dissabores e tristeza, menos possível. Essa é a questão. Quanto mais nós compreendemos a palavra, mais nós teremos uma vida de qualidade na presença de Deus. Porque aí você vai esperar de Deus o que Deus tem para você. E se Deus também tiver entregar a você uma revelação, Ele vai entregá-lo. Não vou dizer além do que está escrito, mas algo pessoal às vezes. Às vezes Deus quer falar algo muito íntimo pessoal, e Ele mostra também. Mas no mais é o que está escrito. E eles, por um dado momento, eles focaram no reino. Por quê? O sofrimento era tanto, a vontade de ser libertado ali era uma vontade tão grande daquele povo de ser libertado do poder de Roma, que eles acharam que seria para aquele momento, que Jesus faria tudo naquele momento. E às vezes também nós ficamos meio cansados, né? Poxa, eu sirvo a Deus, é tanta coisa, é tanta aflição, é opressão por parte do governo, é o sistema do mundo, e às vezes a gente fica até assim, meio que passando mal, né? Meio atribulado, meio oprimido, né? Se a gente ficar focando demais nessas coisas, né? Aí que está a questão. Nós não temos que olhar mais para o mundo do que para Deus. Então é daí que vem as nossas tribulações. A vontade é tanta de sair do jugo, às vezes, das autoridades humanas, que a gente pensa que Jesus vai fazer algo rapidamente. Mas se a gente pensar de forma correta, a gente vai entender assim, bom,
eu estou atribulado. Porque quem é que não fica atribulado constantemente? E ele disse que nós seríamos atribulados. Ele disse isso, ele não mentiu. Então, irmãos, quando as tribulações vêm, em vez de nós pensarmos nas tribulações como algo que não pudesse estar acontecendo, ou que não possa acontecer, a gente tem que pensar assim: não, Senhor, isso é real. Se o Senhor puder me livrar dessa, mas o Senhor me livre em nome de Jesus. Porque o crente também tem que saber o que ele precisa de suportar e o que ele não precisa. Tudo isso é discernimento, está no campo do entendimento. Tem sofrimento que a gente pode recorrer à parte de Deus, à autoridade, e a gente pode se ver livre daquele sofrimento. Então cada caso é um caso. Agora tem coisa que a gente vai passar. Eles queriam uma libertação de Roma, e isso não aconteceria. Pelo contrário, né? Jerusalém seria destruída pelo poder romano depois de Cristo. Eles sofreriam isso ainda. Então o que é que nós extraímos daqui desse versículo? Com relação às fadigas do coração, as inquietações do coração da gente, com essas coisas da vida que às vezes nos perturbam. Com certeza absoluta. Não tem quem não fica às vezes meio que atribulado, né? Quem não esquenta a cabeça. Às vezes tem dias que a gente até peca. A gente é ser humano limitado, né? Mas aí a gente tem que pensar assim: não, Senhor, eu não sei quando Jesus virá. Eu não sei quando Ele virá. Eu não sei também, Senhor, quando é que eu vou partir. Não sei também, Senhor. Eu sei que o Senhor falou que aqui na terra é campo de perseguição, é campo de batalha, é campo de aflição, mas eu sei também que a minha vida está nas mãos do Senhor, e por isso eu vou suportar todas as aflições desta terra, e nada vai acontecer comigo, até que chegue a hora do Senhor para a minha vida. Eu sei disso, meu Pai. Então, Senhor, me dá força para me passar por essa tribulação, porque eu sei que se não for a minha hora, ela não vai me levar. Eu vou enfrentá-la e vou superar até o dia do Senhor. Então a gente extrai isso daqui, né? Versículo 22. Verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Pedro foi, como narra lá o Evangelho segundo São João. Aqui fala de Pedro sozinho, lá em João fala que foram Pedro e um outro discípulo, talvez João, a gente não sabe, né? E não viram a Cristo. Aí veio a repreensão de Jesus, versículo 25. Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então o que Jesus fez? Repreendeu eles e foi para as Escrituras, mostrando que as Escrituras diziam, como dizem até hoje, acerca dele. É interessante a gente ver como que Jesus e os discípulos, né, eles trabalharam com a palavra para confirmar, né? Para confirmar, não é? Quando Jesus repreendeu eles, Jesus disse que eles não estavam, não é que eles não estavam crendo, eles estavam custando a entender
né, a crer em tudo que os profetas disseram. Vocês custam entender as coisas, né? Então, isso aqui soa de que maneira para nós? Nós temos que ter uma certa agilidade para compreender a palavra, né? É lógico, cada um tem uma capacidade de compreensão. Não estou falando isso não, tá, irmão? Mas cada um na sua capacidade tem que procurar compreender cada vez melhor, não é? A palavra, para que na compreensão da palavra você tenha o quê? Um bom discernimento com relação às coisas de Deus, certo? E aí Jesus foi e explicou para eles tudo a seu respeito, não é? Começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, a seu respeito, para que eles pudessem despertar ali, né? Certo? Para que eles compreendessem que não era só a questão de libertação de Roma, mas também os profetas falaram que Jesus sofreria, etc., como está lá em Isaías 53, né? O servo sofredor, a maneira de como ele viria ao mundo, de como ele seria rejeitado, e etc. Então Jesus explicou para eles isso, para que eles não ficassem só com essa mentalidade da libertação momentânea do poder de Roma e estabelecimento do reino, para que eles observassem tudo que estava escrito, na medida do possível, acerca das Escrituras, certo? Então, versículo 28: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Aí Jesus falou assim: eu vou seguir o meu caminho, né? Aí eles disseram para Jesus assim, ó, fica conosco, verso 29, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Fica, Senhor, já se faz tarde, né? Não tem ouvido falar isso? Provavelmente tirado aqui, né? Então, aí eles, envolvidos ali por aquela explicação de Jesus, né? Eles começaram a ver que o negócio ali não estava raso, não, estava profundo, né? Não, Senhor, só vai ficar conosco aqui, né? Como está escrito aqui, ó, porque é tarde, o dia já declina, fica com a gente aqui. Aí Jesus acabou ficando, né? Porque quando a pessoa faz questão de Jesus e quer ele, fica, né? Mesmo ele querendo, usando aqui a força de expressão, mesmo ele querendo passar adiante, quando a pessoa quer, ele vai dar uma pousada ali, né? Com certeza. Então vai lá para o versículo, a igreja vai lá para o versículo agora 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então olha só, os olhos deles se abriram. Quais olhos? Os olhos do entendimento, irmãos. Muitas vezes, pegando um pouquinho aqui sobre essa questão dos olhos do entendimento, a pessoa tem uma visão física, mas não tem uma visão do entendimento. Então nós precisamos de ter os nossos olhos do entendimento abertos, para que possamos compreender todo o plano de Deus para a nossa salvação e para a nossa vida com Ele. Os olhos da mente precisam ser abertos para que a pessoa compreenda, porque a gente compreende com a mente. Paulo fala isso lá na carta aos Romanos, aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, se não me falha a memória.
os olhos do coração, da mente, para que possamos compreender as coisas como elas realmente são. E assim nós seremos cristãos melhores, mais fortes, né? E aí, olha só o que está no versículo agora de número 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, o que significa isso para a gente também? A palavra, ela tem que mexer com o coração da gente, porque eles disseram que no momento em que Jesus estava expondo para eles as Escrituras, o coração deles ardia, queimava no peito, porque a palavra tem poder, e eles criam na palavra. À medida em que Jesus ia explicando a palavra, eles foram sendo ali persuadidos, convencidos por Jesus, e o coração deles ali estava queimando, porque a palavra que nós pregamos não é palavra de homem. Isso aqui não é como um discurso que, ainda que seja importante, um discurso, né? Mas que é um discurso apenas para o mundo terreno, para o âmbito terreno. Não, a nossa pregação é a pregação da salvação, da vida eterna. Amém. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra, nós precisamos de ter esse fervor espiritual no coração. É importante a pessoa, não só quando ela está ouvindo, mas quando ela está lendo, meditando, estudando a palavra de Deus, ela ter essa inclinação, para que o coração dela responda à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fala a que parte do homem? A palavra de Deus fala o coração do homem, a mente do homem, não é? Então, nós precisamos disso, de que quando estamos ouvindo a palavra de Deus, sentirmos, entendermos e termos essa também expectativa para com a palavra, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra viva e eficaz, e ela é mais poderosa, como fala, do que qualquer espada, não é? Ela é apta para dividir juntas, medulas, alma, espírito, e para que o homem entenda os pensamentos da sua mente, do seu coração. A palavra de Deus, ela tem o poder de entrar na mente da pessoa e fazer a pessoa entender coisas que ela não entendia. É o poder da palavra de Deus, fazer a gente compreender coisas que a gente não compreendia. E não é o poder do homem, é o poder do Espírito Santo de Deus que está sobre a nossa vida. Então, quando a gente está em contato com a palavra, Deus está falando ao nosso coração. Como eu estou pregando essa mensagem aqui agora, eu não posso pregar essa mensagem como se fosse uma pregação apenas daquele tipo, como uma pregação assim, mais no campo literal, da forma de como se lê. Não é só isso. Tem que haver inspiração, fervor, revelação, porque a palavra tem poder. A gente tem que fazer a nossa parte, pregar com fé, com determinação, com dedicação, porque a palavra de Deus tem poder para alcançar corações perdidos, corações tristes, e levar a vida, levar a esperança, levar a fé, levar a salvação, levar aquilo que a pessoa precisa. Não é? É uma palavra poderosa. Por isso que a gente precisa pregar com essa intensidade e também receber a palavra com o coração fervoroso, aberto. Exatamente. E aí depois eles foram fazer o quê? Eles foram ao encontro dos discípulos. Os discípulos disseram que Pedro
havia visto a Jesus. O Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro, Simão aqui Pedro, né? Versículo 35 agora. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aí eles contaram que nós vimos a Cristo, não é? E reconhecemos Ele no partir do pão. Tem gente que fala que isso aqui é uma referência à Santa Ceia. Da forma de como se lê, parece que é, né? Mas a gente não pode afirmar isso, né? Até porque Jesus disse que se haria com os discípulos novamente no reino de seu Pai, né? Mas enfim, não quero me ater a isso, né? Eles se alimentaram ali. E olha só, uma coisa importante, eu vou já acelerar aqui, que Jesus disse a eles, quando ele apareceu, ele disse o quê? No verso 36, paz seja convosco. O que significa essa expressão, paz seja convosco aqui? Significa todos os bons desejos do Senhor para a nossa vida. Todos os bons desejos do Senhor para a nossa vida. Paz seja convosco. E ali ele disse a eles que ele não era um espírito, porque o espírito não tem carne e osso, como está no verso 39, como eles estavam vendo, né? Ele ali ressuscitado de carne e osso, mostrou as suas mãos, os pés para os discípulos, né? E aí no verso 41, olha só que interessante, e por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então eles viram que realmente ele ressuscitou, ele comeu o pão e o mel. Espírito não tem, né? Carne, né? Está lá, mas os anjos lá comeram com Abraão, mas eles tomaram forma humana. Essa é a questão. Eles não comeram como espirituais, comeram como humanos, né? Interessante, Jesus no verso 44, ele volta a falar das Escrituras. A seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Aí o entendimento deles foi aberto, se abriu, né? E lhes disse: assim está escrito, verso 46, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus falou para aqueles que permanecessem onde? Na cidade de Jerusalém, né? Até que do alto eles fossem revestidos de poder. Que promessa é essa aqui? Atos capítulo 2, quando eles estavam reunidos no cenáculo, orando, buscando ao Pai, e aí desceu o Espírito Santo sobre eles. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e depois eles falaram essas línguas também. Mas eles obedeceram ao que Jesus disse: ficai lá, até que do alto sejais revestidos. Eles obedeceram, não é? A obediência. Quantos dias eles ficaram no cenáculo? Esperando. Eles se reuniram. Atos dos Apóstolos fala, né? Jesus, ele subiu. Quer ver rapidamente, para a gente não cometer aqui, Atos capítulo 1. Diz assim, ó, versículo, quem achar pode falar.
Olha só o versículo aqui de número 15, capítulo 1 de Atos. Naqueles dias, levantou Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Então, essa aqui é uma referência, mas a que eu quero realmente é a que está no versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Verso 13, Atos 1. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Ozelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2 agora, a gente está no salmo, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eita glória! E aí veio do céu a promessa. É isso. Então, depois que Jesus foi assunto aos céus, eles perseveraram juntos 10 dias. Depois da subida de Jesus. E a promessa se cumpriu. Então, o 50º dia, né? Exatamente. Por isso que tem o nome Pentecostes. Não é? Exatamente. Então, agora voltando lá para a gente encerrar, Lucas 24, nós falamos sobre a promessa que Jesus falou em Lucas 24, né? Para a gente não perder o cumprimento dessa profecia, que aconteceu. Versículo 50, encerrando, de Lucas 24. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Eles ficaram ali, sempre juntos, esperando a promessa se cumprir. Amém? Amém. Adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, né? E estavam sempre no templo louvando a Deus. Vamos orar aqui agora. Pedir que o irmão Gelson esteja aqui à frente, né? E vou pedir também a minha esposa que faça o lugar do evangelista Francisco. Vamos estar orando agora, apresentando o pão e o vinho ao Senhor, como nós sempre fazemos, né? Para que consagrados nós nos alimentemos do corpo do sangue de Cristo. Pai, consagramos agora em oração esses elementos, ó Pai, o Senhor, o pão e o vinho. Meu Pai, para que passem a ser elementos, ó Pai, espirituais, elementos e alimentos espirituais para nós, porque nós cremos, ó Pai, que o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho o sangue. Assim, meu Pai, nós consagramos ao Senhor o pão e o vinho, para que comamos e bebamos salvação nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem? Todos aqui acho que já são batizados, não tem problema. Você pegando o seu pão e o seu vinho, pode começar a fazer sua oração, né?
E agora ore, meu irmão, cada um de nós, né? Que ore realmente, elevando a sua mente ao Pai. Peça perdão dos seus pecados, todos os seus pecados, cada um de nós deve fazer isso, né? Porque a Santa Ceia é para isso, é para que nós oremos e peçamos perdão a Deus dos nossos pecados, não é? Para que assim sendo nós possamos estar sendo purificados dos nossos pecados, né? E na condição de estarmos comendo e bebendo salvação para a nossa vida. Então, irmãos, vamos orar. Pai, neste momento, nós pedimos-te perdão dos nossos pecados, de tudo que nós, ó Pai, fizemos durante o mês, que não agradou o Senhor, ó Pai, pensamentos, palavras, obras, ó Pai, tudo aquilo que às vezes a gente acaba fazendo na nossa limitação humana, na nossa miserabilidade humana, nós acabamos às vezes falhando diante do Senhor, diante das pessoas, mas nós pedimos perdão a Ti, Pai, de todos os nossos pecados nesta noite, para que o Senhor esteja remindo-nos, ó Pai, para que o Senhor esteja perdoando-nos dos pecados. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, por nós morreu, fora crucificado naquela cruz tão violenta, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, participando, meu Pai, dessa cerimônia, ou desta celebração, que é onde nós fazemos memória por aquilo que Cristo fez por nós. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então, meu Pai, nós temos que fazer isso, como Jesus disse, é em memória dele até que ele venha. Então, ó Deus e Pai, que o Senhor esteja nos purificando pelo sangue do Cordeiro amado de todo pecado, para que o adversário da nossa alma não tenha, meu Pai, nada, para que ele não tenha nenhuma condição de estar nos acusando diante do Senhor, para que toda acusação de Satanás, que é o acusador da nossa alma, caia por terra em nome de Jesus Cristo. É assim que nós oramos ao Pai e pedimos-te perdão de todos os nossos pecados, a purificação pelo sangue de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem orou com fé, erga um pouquinho seu pão e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para verter o seu sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados e também por padecer o seu corpo pelos nossos pecados. E nós vamos agora comer este pão que simboliza o corpo do teu Filho amado, em nome de Jesus. Quem orou com fé, comando o pão em nome de Jesus. Quem acabou de comer o pão, erga um pouquinho seu cálice e diga de igual forma: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para verter o seu sangue, assim como ele sofreu por meio de seu corpo físico na cruz, verteu o seu sangue pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, Senhor, por meio deste cálice de vinho que simboliza o sangue do teu Filho amado, eu renovo a minha aliança com o Senhor, com cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Eu oro com fé pelo outro cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Amém? Faça assim agora com as mãos em forma de receber. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por este momento tão
meu Pai, é necessário para todo aquele que quer ser salvo. Porque a Santa Ceia, meu Pai, ela foi instituída por Cristo para que nós sejamos sempre perdoados enquanto vida nós tivermos aqui na terra, para que nós sejamos sempre perdoados dos nossos pecados. Por isso, que quem não ceia está, meu Pai, em desobediência ao mandamento do Senhor. Então, nós te agradecemos por termos participado da Santa Ceia do Senhor, que é a renovação da nossa aliança com o Senhor e com cada irmão da amada igreja. Assim a todos eu abençoo com o teu amor, a graça do Filho, abençoar todos a consolação do Espírito Santo. Dê a todos ao final de domingo consolado, animado, encorajado, para que nós terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, sim, no encorajamento do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, aleluia. Da paz de Cristo para o irmão que está do seu lado, em nome de Jesus, amém?